Pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso programa de monitoria de direito penal, parte geral. Esse é o nosso segundo encontro. No nosso primeiro encontro, nós tratamos sobre as escolas do direito penal. Direito penal, enquanto a sua grande área, enquanto ciência, criminologia, direito penal do fato, do autor, do inimigo. Também tratamos sobre os conceitos doutrinários do direito penal na visão dos autores clássicos do direito penal. E, por fim, nós abordamos a classificação doutrinária do direito penal. Nesse nosso encontro de hoje, que será dividido em alguns blocos, e vídeos, nós vamos tratar da teoria geral da norma penal, que vem trazer os princípios norteadores do direito penal. Esses princípios, alguns são princípios constitucionais aplicáveis ao direito penal, ou seja, decorrem do texto de lei da nossa Constituição, e outros são princípios propriamente ditos do direito penal. Posteriormente, em um outro vídeo, nós trataremos sobre a interpretação da lei penal e a sua integração, também sobre a classificação e as características, da lei penal, e, por fim, falaremos sobre as fontes do direito penal, bem como a sua conceituação e a sua classificação. Então, vamos lá. A respeito da teoria geral da norma penal, que vem nos trazer os princípios norteadores do direito penal, ou seja, são princípios que vão balizar a aplicação da lei penal, a aplicação do direito penal. Nós temos os princípios constitucionais, que decorrem da letra da Constituição, do texto da Constituição, e os propriamente ditos do direito penal. Dos princípios constitucionais aplicáveis ao direito penal, o primeiro deles que eu trago aqui é o princípio da legalidade. O princípio da legalidade, ele está previsto no artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal, e diz o seguinte: não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Veja bem, essa previsão legal também é trazida no nosso Código Penal já em seu artigo 1º, e aí vale aqui a título de curiosidade lembrar que o nosso Código Penal, ele é anterior à nossa Constituição Federal. Então, provavelmente, o nosso constituinte, ele copiou integralmente o artigo 1º do Código Penal para trazer essa previsão desse princípio da legalidade aqui em seu artigo 5º, inciso 39. E aí, é importante nós entendermos que o princípio da legalidade, ele diz o seguinte: a elaboração de normas incriminadoras é função exclusiva da lei. Isto é, nenhum fato pode ser considerado crime e nenhuma conduta e nenhuma pena criminal pode ser aplicada sem que antes da ocorrência desse fato exista uma lei definindo-o como crime e combinando-lhe uma sanção correspondente. Ou seja, para que um fato seja considerado crime, primeiro tem que haver uma lei, em sentido estrito, ou seja, lei que decorra do processo legislativo, e aqui entende-se como lei ordinária ou também a lei complementar, ou ainda, em alguns casos, que decorra da própria Constituição Federal, e é preciso que essa lei ela seja anterior à conduta do crime. Veja bem, em decorrência do princípio da legalidade, nós temos alguns outros princípios, entre eles o princípio da reserva legal e o princípio da anterioridade da lei penal. Dado o princípio da reserva legal, nós temos o seguinte: somente lei em sentido estrito, conforme eu acabei de dizer, pode definir condutas criminosas e estabelecer sanções penais, ou seja, penas e medidas de segurança. Também, em decorrência desse princípio da reserva legal, surge um outro princípio, que é o princípio da taxatividade da lei penal, que nada mais é que isso que eu acabo de dizer. Somente lei em sentido estrito, ou seja, essa lei ela precisa ser uma lei que vai estabelecer precisamente uma conduta que está sendo criminalizada sob pena de ofensa ao princípio da legalidade. Ou seja, não basta que seja uma lei em sentido estrito, é preciso que essa lei ela traga precisamente que conduta ela está querendo criminalizar e qual a pena será combinada caso haja uma violação dessa lei e desse princípio que essa lei vem defender. Já no princípio da anterioridade da lei penal, que decorre do artigo 5º, inciso 40, que vem dizer o seguinte da nossa Constituição: a lei penal
não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Disso aqui nasce a extratividade da lei penal. Mas o que é a extratividade da lei penal? Nada mais é que a ultratividade ou a retroatividade. A ultratividade, ela acontece quando a prática do crime aconteceu em um momento em que havia uma determinada lei que era aplicada a esse crime. Porém, essa lei ela foi substituída, ou seja, ela foi revogada por uma nova lei, ou seja, houve uma atualização legislativa, e ao tempo do processo penal, ou seja, quando esse indivíduo foi responder, né, foi processado, estava ocorrendo uma ação penal em seu desfavor, ocorreu uma atualização legislativa. Ou seja, essa lei que foi revogada, ela ainda vai se aplicar ao caso que aconteceu na data daquele crime, porque era a lei que estava vigente. No entanto, lembre que isso acontece em favor do réu. Já a retroatividade da lei, ela só pode acontecer também em benefício do réu. Em decorrência disso, nasce o princípio da irretroatividade da lei penal. Ou seja, segundo o artigo 2º do nosso Código Penal, ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixe de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Ou seja, a lei só vai poder retroagir para casos que aconteceram antes da sua existência para beneficiar o réu. Em decorrência disso, nós temos como consequência 3 fatos. Primeiro, abolitio criminis, que é a abolição de um crime, ou seja, determinada conduta foi despenalizada, determinada conduta foi descaracterizada como fato típico. Lembrando aqui que o fato típico é aquele fato incriminador previsto pelo legislador como uma conduta criminosa. Então, se nasce uma nova lei aí que vem abolir aquela conduta criminosa, ou seja, que deixa de considerar como uma conduta criminosa, todos aqueles indivíduos que respondiam ou que até estavam já presos em decorrência dessa lei que penalizava aquele crime, eles serão imediatamente soltos em decorrência do abolitio crime. Ou seja, se aquela conduta não é mais considerada crime, não faz sentido que os indivíduos respondam por aquele crime que não é mais crime ou que continuem presos em decorrência disso. Dado a retroatividade, nasce também a novatio legis in melius, ou seja, que é aquela nova lei que vem beneficiar o réu. Ou seja, suponhamos que o indivíduo praticou um determinado crime, ele foi combinar, e era combinado a esse crime um intervalo de pena de 2 a 10 anos. E aí surge uma nova, e aí esse indivíduo passou pelo processo de ação penal, foi-lhe imputada uma pena de 10 anos, que era a pena máxima, por exemplo, desse crime, e aí está cumprindo essa sentença. E aí surge uma nova lei aqui, que vem dizer que o intervalo de pena para esse crime será de 1 ano a 5 anos, por exemplo, ou seja, reduziu o intervalo de pena. Ou seja, essa nova lei ela vai beneficiar esse indivíduo e, por consequência, ela vai poder retroagir para beneficiar esse indivíduo. Já a novatio legis incriminadora é o contrário. É aquela lei que vem criminalizar uma conduta que antes não era tida como conduta típica. Ou seja, um determinado indivíduo que cometeu uma ação e que no tempo daquela ação não era considerado crime. E aí surge uma nova lei que vem dizer que aquela conduta é crime. Ou seja, como ela vem em desfavor ao réu, ela não poderá retroagir para os atos anteriores a essa conduta, dada ao princípio da irretroatividade da lei penal. Ou seja, por garantia do princípio da reserva legal e da anterioridade da lei penal, nós temos o seguinte: não há crime nem pena sem lei anterior, escrita, estrita, certa e necessária. E aí vamos entender esses componentes aqui. Lei anterior, ela vem dizer o seguinte: veda-se a retroatividade da lei maléfica,
foi aquilo que a gente acabou de tratar aqui agora. Escrita, ou seja, para vedar o costume incriminador. Estrita, ou seja, veda-se a analogia incriminadora. Né? Nós veremos a mais sobre analogia nas fontes e integrações à lei penal. Certa, ou seja, veda-se o tipo penal indeterminado. Porém, nós veremos que há o princípio da legalidade do tipo aberto e a norma penal em branco. E aí nós vamos compreender princípios que são tidos como exceção necessária, que decorre do princípio da intervenção mínima, ou seja, o direito penal ele só será aplicado em última ratio, ou seja, em última instância, quando as outras fontes normativas, ou seja, o direito penal, o direito civil e outras legislações não conseguirem coibir aquela prática criminosa, ou seja, é utilizado como uma última instância, um último recurso. Dado a isso, é importante nós compreendermos que a legalidade ela passa por uma característica de legalidade formal e legalidade material, sendo que a legalidade formal nada mais é que a compreensão do processo legislativo no qual essa norma passa. E, por consequência, ela traz como exigência a obediência a esse devido processo legislativo. Ou seja, é uma lei que ela foi aprovada na Câmara de Deputados, depois, posteriormente, pelos senadores, e aí foi promulgada, né? Ou seja, foi sancionada pelo presidente da República. Ou seja, é uma lei que está vigente. Já a legalidade material, ela trata sobre o conteúdo dessa lei, que ele deve respeitar os direitos e garantias do cidadão. Ou seja, se o nosso legislador ele cria uma lei que vem violar um princípio e uma garantia que está prevista na nossa Constituição Federal, por consequência, ela é uma lei inválida. Ou seja, para que essa lei atenda à legalidade material, é preciso que ela seja uma lei válida, que ela respeite os direitos e garantias desse cidadão. E aí, por fim, para encerrar esse bloco aqui, nós temos o princípio da legalidade, tipo aberto e a norma penal em branco. Disso decorre uma classificação quanto ao conteúdo da lei. Existem leis que são completas, ou seja, aquelas que dispensam complemento valorativo ou normativo. Por exemplo, artigo 121 do Código Penal, matar alguém. Ou seja, já traz um sentido certo, completo, não há que se fazer nenhum complemento a isso, para o seu entendimento, a sua compreensão, a sua aplicação. Mas há aquelas de sentido aquelas incompletas. E aí, dessas incompletas, nós temos as normas do tipo aberto, que depende de um complemento valorativo, né? Por exemplo, o artigo 154 do Código Penal, que é a violação de sigilo ou sua revelação sem justa causa. Esse complemento valorativo, ele é dado pelo magistrado na aplicação dessa lei. Ou seja, o que seria justa causa? Nesse momento, vai ser aí o magistrado que, avaliando as circunstâncias do caso e avaliando as peculiaridades do caso, é que vai compreender qual seria a justa causa, se houve justa causa, se não houve justa causa. Ou seja, as normas do tipo aberto, incompletas do tipo aberto, elas dependem de complemento valorativo. Já a norma penal em branco, ela depende de complemento normativo. Ou seja, seu preceito primário não é completo, depende de complementação de outra norma. E aí, da norma penal em branco, nós temos a norma penal em branco própria, em sentido estrito ou heterogênea, né? Ou seja, são aquelas que seu complemento não emana do legislador, mas de uma fonte legislativa, de uma fonte normativa diversa. E aí, um exemplo aqui, a Lei 11.343 de 2006, que é a Lei de Drogas. Nessa lei, ela não traz quais são as drogas que são criminalizadas, que são consideradas típicas. O complemento normativo que vem dizer quais são essas drogas proibidas decorre da portaria 344 de 98, que é uma portaria da Anvisa, ou seja, não é um diploma legislativo aqui. Ou seja, as normas em branco, em sentido estrito ou heterogêneas,
elas decorrem, a sua complementação normativa, de um órgão diverso do legislativo. Já as normas em branco, imprópria, em sentido amplo ou homogênea, seu complemento decorre do próprio diploma legal, ou seja, ou de diploma legal diverso, mas ambos decorrem aqui do processo legislativo, ou seja, do Congresso Nacional. E aí, para gravarem aqui, aquelas que são heterogêneas, né? Heterogênea são aquelas que não vêm do legislativo a sua complementação. Homogênea ou imprópria são aquelas que vêm do próprio legislativo a sua complementação, seja do mesmo diploma legal, ou seja, por exemplo, uma norma penal, de direito penal, que vem complementar uma outra norma de direito penal, ou de diploma diverso, por exemplo, uma norma penal que tem o seu complemento no direito civil, no Código Civil. E aí disso nós temos o complemento das homovitelinas, ou seja, mesma instância legislativa, e heterovitelina, que é a instância legislativa diversa. Na homovitelina, nós temos o conceito de funcionário público, que vem aí no artigo 312 do Código Penal, e no artigo 327 do Código Penal vem dizer quem é funcionário público, ou seja, ambas estão dentro do mesmo Código Penal. Já a heterovitelina vem de legislação diversa, como exemplo do artigo 236 do Código Penal, que é complementado pelo Código Civil. Então, veja bem, nós compreendemos aí o primeiro princípio, que é o princípio da legalidade, e aí no próximo vídeo nós trataremos sobre outros princípios constitucionais aplicáveis.